Alô, fiel, vamos lá para mais um vídeo. Vamos com nossos amigos da ESPN falando desse pós-jogo do Corinthians, onde teve o empate contra o Santos por 1-1. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá com nossos amigos aí avaliando esse jogo de hoje, onde o Corinthians foi muito mais superior do que o Santos, mas por final cedeu o empate, né? A arbitragem aí muito confusa, muito problemática hoje, e graças à arbitragem, o Corinthians terminou levando um empate e perdendo pontos aí nesse Paulistão 2026. É isso aí, pessoal. Vamos lá para mais vídeos? Segue o vídeo aí. Completamente perdido em campo. O Santos não conseguia marcar o Corinthians, não conseguia criar, não conseguia produzir absolutamente nada. E eu nem acho que na volta para o segundo tempo as coisas tenham mudado muito. Talvez as coisas mudem um pouquinho na segunda metade do segundo tempo. Depois das mudanças, depois da parada lá para hidratação, aí sim o Santos passou a ter um pouco mais de volume, de chegar mais próximo ao gol, mas e aí é isso, né? São coisas do futebol. Na hora que o Santos tinha um pouco mais de volume, a coisa não estava... Depois deu uma arrefecida, o time não estava chegando, e acaba chegando ali a marcação do gol de empate já no finalzinho, num lance que a gente acho que vai discutir muito. Já adianto, para mim, a falta não aconteceu. E o Hugo acabou falhando, né? Acho que são duas coisas, para mim, pelo menos, meio indiscutíveis, mas vamos ouvir a opinião de todo mundo. Eu concordo também. Vitor Birner, e aí, o Corinthians acabou pagando o preço por ter se acomodado, de certa forma, no jogo? Tudo bem? Mais uma vez cumprimentando todos e todas. Eu acho que acomodação, não sei se é a palavra certa, porque o time do Corinthians está muito longe de ser uma equipe pronta. Ela, como você falou, foi bem superior em grande parte do primeiro tempo. Inferior nunca foi no jogo. Então eu acho que depois da atuação ruim contra o São Paulo, o Corinthians teve um bom jogo, ou seja, está alternando jogos médios e jogos ruins no início da temporada. Com o elenco que o Corinthians tem, e ainda com a ausência do Memphis e tal, eu acho que está tudo muito dentro do planejamento. A ausência do Garro também, né, que entrou hoje... O Garro, eu não discuto o Garro tecnicamente, mas eu discuto o Garro fisicamente, e eu não sei o que esperar do Garro na temporada. Essa é uma outra discussão. E um parêntese. Claro. Não sei se o Garro é titular hoje. Essa é outra discussão. Não foi na final da Copa do Brasil. Quando eu penso nos times mais competitivos do Corinthians, contra os times mais fortes do Brasil, não. Quando eu penso o Corinthians enfrentando times do mesmo nível, sim. Mas deixemos isso para depois. Então... eu acho que, como disse o Jean, o jogo estava tão tranquilo, que o Corinthians parecia que levava o jogo ali. Se achasse o segundo gol, tudo bem, se não estava com a situação dominada. E o gol de empate, já que o Jean adiantou o assunto... pois é. Não pode marcar. Aliás, eu vou falar uma coisa para a arbitragem. Marca mais do que tem que marcar, vê falta onde não tem, dá cartão onde não é para dar cartão. Esse é um dos piores exemplos de estilo de arbitragem brasileira. Para mim, sempre que um gol é fruto de uma jogada irregular, um pênalti que não aconteceu, uma falta que não aconteceu, eu acho que o resultado não é justo, mesmo tendo o Hugo falhado. Pois é. Acabou o Corinthians sendo vítima exatamente de um erro de arbitragem e uma falha de um goleiro que não está acostumado a falhar desse jeito, né? Mas acabou falhando na cobrança de falta. Tava tudo muito tranquilo, né, Eugênio? Tava tudo muito sossegado. Aliás, estava até falando na redação, eu não lembro a última vez que o Corinthians fora de casa teve tanto espaço, tanto controle de meio campo e tanto espaço. E assim, se tivesse, sei lá, uma volúpia maior, com certeza, já no primeiro tempo, ou no começo do segundo tempo, já estaria uns 3-0, porque foi espaço demais que o Santos cedeu. E tem um lance, até mais próximo do final do jogo, que o Bidon pega pela lateral. Como deu espaço pelas laterais do Santos? O Bidon, ele olha para o lado, é mais ou menos assim, não acredito, não tem ninguém aqui, ele chuta e o Brazão faz a defesa. Impressionante essa característica no jogo de hoje, Eugênio. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. É verdade, o jogo teve esses momentos, né? Um momento, a maior parte dele, completamente dominada pelo Corinthians, mas no final, o jogo tem 90, no caso teve 97 minutos, se a gente considerar os 7 minutos de acréscimo. E um dos vetores do jogo é o vetor físico. E claramente o Corinthians sentiu da metade para o final do segundo tempo. E quando ele perde por cansaço, jogadores que para mim foram os melhores em campo, apesar do bom primeiro tempo do Yuri Alberto, os melhores em campo para mim foram o Ranielli
e o Matheus Pereira. Os dois, quando saem, o time se perde. O Corinthians, por cansaço desses jogadores que correram muito, o Ranieri fez ali um jogador que era misto de um terceiro zagueiro com um primeiro volante, e isso confundiu muito. O Corinthians teve como estratégia povoar excessivamente o seu meio-campo, deixando o Yuri sozinho na frente. O Yuri correu, estamos em início de temporada, correu muito no primeiro tempo, faltou fôlego no segundo para ele. Depois ele é substituído pelo Vitinho, continua sendo só um atacante. Você acha que o Dorival demorou para mexer, olhando para isso? Eu não acho que demorou, acho que ele pagou o preço da estratégia que funcionou até certo ponto. Ele não conseguiu criar uma vantagem maior, quando era muito melhor no jogo, mas exigiu muito, porque essa segunda linha do Corinthians, que tinha o Bidon mais aberto pela direita, o Carrilho, o Matheus, era uma linha que ia e voltava muito. Tinha que chegar no ataque para dar suporte ao Yuri. E em algum momento essa linha começou a sentir. Começou a cair a sua produtividade, porque jogar com um atacante só. O Santos, por outro lado, teve 2 atacantes. Está sendo jogando como um segundo atacante, depois entra o Lautaro. Com isso ele perde um jogador no meio-campo, que o Corinthians tinha a mais. Exato. E aí o Corinthians tem o controle do jogo. Só que faltava ao Corinthians alguém para estar ali mais próximo do Yuri. E quando o Yuri cansa, você vê que no primeiro tempo, as melhores jogadas são dele. Na primeira do pênalti, ele pega no campo de defesa, sai driblando. Jogadaço. Mas assim, é um lance de individualidade, não é um lance de coletividade. Então essa aposta na superioridade no meio campo deu ao Corinthians o controle do jogo, mas nem tantas situações assim de estar ali na área para finalizar. E o Santos foi resiliente, trocou e aproveitou o momento em que o Corinthians teve baixas importantes no meio de campo para crescer. Desordenadamente, é verdade, mas conseguiu essa falta daí, que para mim não foi falta. Aliás, acho que para pouquíssima gente foi falta. Eu vou usar um termo, desculpa o erro de português. É muito não falta. Muito não falta. Obviamente um corte na bola. Ainda teve a vantagem. Tem a vantagem, o Gabriel. Se o Gabigol faz fora. o gol. Aí faz o que? Ele marca a falta? Ele marca a falta, ele anula o gol. Mas a falta foi marcada, para mim um erro da arbitragem. E o Gabi chuta muito bem, acho que a barreira foi mal montada, o Hugo aceita e... Tem tudo isso. E é o futebol. Ontem o Flamengo teve 32 finalizações contra uma do Vasco, o jogo foi só 1-0. Só 1-0. Léo Jardim o melhor em campo. Fala, Jean, você ia falar? Não, só sobre essa questão. Eu até acho que dar a vantagem e depois voltar atrás, tudo bem, se tivesse sido falta. Sim. O problema é que ele teve a oportunidade de não cometer o erro que ele estava disposto a cometer marcando a falta, então deixou a jogada seguir. O gol foi perdido, fica quieto. Não, ele voltou atrás. Eu não vejo um problema nele dar a vantagem e depois eventualmente voltar atrás se a bola não entra. Só uma coisa, Jean, ouvindo o Salve na transmissão, ele disse que o Gabriel apitou a falta. Então, se o Gabi tivesse acertado o gol no primeiro chute, não valeria. Então, sei lá. Só estou pegando não deu a impressão, até pelo tempo que ele levou, não deu a impressão de que ele fosse voltar atrás se o gol sai, né? Mas sei lá, pode até ser. De qualquer maneira, realmente a falta não aconteceu e acho que esse é o mais relevante de tudo. Aí, Pedro, já jogaram a imagem? Vou abrir com você já falando da arbitragem. E aí você dá sequência no que você quiser falar, mas o lance tá aí, ó. Pra você, falta ou não? Eu acho que o Gaceba, quando trabalhava com a gente, ele sempre falava, né? A gente precisa, que eles também ouviam muito mesas e debates sobre unanimidades ou não. E acho que nunca foi, recentemente, acho que ainda ontem, naquela expulsão do Calma Barros depois, mas depois um 3-3, a turma não está em dúvida, acho que está muito claro, a imagem é muito limpa, não tem ninguém na frente. Agora, eu vou puxar um pouquinho aqui do comentário do Birnirante. Vai lá. Isso aí para mim foi só a cereja do bolo de uma arbitragem ruim, da incapacidade de conduzir um jogo que não necessariamente era difícil. Não foi um jogo difícil, não foi uma coisa, porque o Gabriel encheu ali o saco dele desde o início, não foi, ele começa a se enrolar, ele começa a se perder em critérios, e aí tira até um pouco da paciência, que ontem a gente fazia que esse mesmo programa, essa mesma bancada, a gente falava, caramba, estamos falando de um jogo que aconteceu, um jogo legal para início de temporada. E em muitos momentos você olha para o jogo hoje, o Flamengo e Vasco, você olha para o jogo hoje, muita coisa trava e não acontece, e a arbitragem ruim, dá até uma sensação de, que saco, que coisa chata. Agora falamos bastante do Corinthians, queria falar um pouquinho do Santos, porque assim, início de temporada, e roda, a gente que não jogou na última rodada, o Gabriel voltando, mas é muito pouco.
é muito pouco, porque o Corinthians não precisou ser genial. O resumo que o Eugênio fez, eu estou absolutamente de acordo. Quando baixa o Ranieri, o Matheus Pereira o Matheus Pereira e o Ranieri, para mim, vão tão bem, porque o Ranieri tem tranquilidade para começar a distribuir quando baixa ali, já não é a primeira vez que faz essa função repetida. E o Matheus Pereira, a impressão é que ele parava, girava, o campo se abria e ele escolhia onde ele ia distribuir o jogo. Então, assim, entendeu-se muito rápido, foi muito nítido, assim, um Corinthians povoando esse meio de campo, um Santos que tenta abrir, demora para abrir, aí inverte o jogador, a coisa não acontece. Eu não sei se o Vojvoda ficou um pouco assim, porque já vem sofrendo um questionamento de talvez ter que mexer logo e assinar que a ideia inicial não foi boa, ou que o trabalho inicial Mas demorou não foi para mexer de novo. A primeira mexida foi com 10 minutos do segundo tempo. Por mim, eu mexia logo. Inclusive, o primeiro tempo não aconteceu. O lado esquerdo do Santos é um negócio assim pavoroso hoje. Tudo que ele tentou por ali virou um grande convite ao jogo do Corinthians. Então, acima da média, independentemente de um time abaixo do outro, acho que o Santos é abaixo do Corinthians hoje, mas foi além da distância, que deveria ser um pouco mais real no jogo. A distância foi muito grande, não que o Corinthians tenha sido brilhante, acho que o Dorival entendeu essa coisa de povoar o meio de campo, ele entendeu, ele foi bem, sim, o Yuri lá na frente. Agora o Santos e o meio aberto, e o Corinthians entrava e não sabia o que fazia, invertia jogador e a coisa não acontecia, e o Santos vai entrando no jogo meio que aos trancos e barrancos ali, chegando no final, muito mais pela questão física, não porque se achou alguma solução ou se mexeu em alguma peça. Então dá para falar, a história sempre, resultado injusto é quando tem algum erro. O Santos talvez nem saiba como ele chegou ao empate, mas ele foi ali, o Corinthians baixando, e o Corinthians aí, por mais que tenha queda física, enquanto teve fôlego, o Corinthians poderia ter feito mais. Exatamente. E mais um detalhe. Tinha qualidade, poderia ter resolvido, não resolveu também, só para não ficar só na conta da arbitragem. A falta acontece no contra-ataque, o Corinthians ganhando o jogo, fora de casa. Também é outro detalhe. De um Corinthians que não necessariamente tinha perna, ele tinha baixado um pouquinho ali. Pode rodar mais um pouquinho o lance da falta, que não foi falta. Pode rodar mais um pouquinho enquanto a gente... porque se o Corinthians tivesse, vou garantir o resultado, vou fechar lá atrás, vou deixar... Não foi isso. Olha isso. É que é muito limpo, né? É muito limpo, gente. Tô aqui é óbvio. Por isso compensa o jogador brasileiro, eu sempre digo, se jogar, pular, toda essa coisa. Ele sabe que não vai chegar na bola, onde estava o glorioso árbitro? No caso ali, o jogador não se jogou. Não se jogou. O Santista? Não, ele pulou para evitar o contato. Acabou. Para não se machucar. Exatamente. Foi um lance normal ali. Não teve simulação, não teve falta, não teve nada. Eu vou te falar uma coisa, Eugênio. Se ele quisesse ficar em pé, não quisesse simular, se ele não quisesse simular, ele ficaria em pé. É um pulo que ele pode fazer e ele pode pode tranquilamente continuar em pé, e ele não fica porque, para o jogador brasileiro, aí tem a ver com a arbitragem, a cultura de futebol daqui, sempre vale a pena tentar. Repara que ele toma um corte e ele olha a sequência do lance, ele sabe que não é falta, ele olha pra ver como é que ficou. O próprio jogador do Santos não achava falta ali, ele não cai, ele não reclama, não sai esperneando, ele foi desarmado. Eu tô curioso pra saber onde estava o árbitro, eu não vejo o árbitro no enquadramento em nenhum momento. Ele vinha correndo, no contra-ataque, né? O posicionamento dele... Como o Jean disse, está muito aberto, dá para ele ver, se tiver diferente em qualquer lugar. Essa é que a gente está vendo aqui... A gente tem tranquilidade para ver porque está tão aberto a imagem. A gente está vendo sem parar, sem voltar ao lance, tá voltando, claro, o replay, mas sem câmera lenta. Bem longe mesmo. A transmissão oficial tem a imagem do árbitro, né? A câmerazinha que ele coloca ao lado do olho. Mas ali, ele está atrás da linha do meio campo no momento que a jogada começa. Então ele certamente está bem distante mesmo. Agora o auxiliar podia ajudar também, né? Não sei se ele tem a visão boa aí, não sei se ele tá posicionado. Aí depende muito de quem tá. É óbvio que assim, esse é um lance tão claro e a entrada na bola é tão limpa que assim, é óbvio que se houvesse VAR, se fosse pênalti, aí é um lance para ser revisado sem nenhuma margem de discussão. Tal. No fim das contas, a sorte do Santos é que foi fora da área. Porque se tivesse sido dentro da área e ele tivesse marcado o pênalti, o VAR ia obviamente anular em pênalti, né? Ao contrário do pênalti, o Gabi na cobrança encheu o pé, soltou um petardo. O petardo. Como diriam os antigos. Porque no pênalti ele bateu pelo Cruzeiro, na semifinal da Copa do Brasil, bateu bem mais fraco, que é como ele bate pênalti, né? Ele desloca o goleiro e bate fraco. Ali ele entendeu que vou soltar a bomba aqui de pé esquerdo. Ainda teve aquele espaço na barreira que o Hugo deixou para ver a trajetória da bola, só que foi por ali mesmo que ele chutou. Agora, essa é a questão, né, Eugênio? Porque assim, só havia um lugar em que ele poderia bater daquele jeito. Quer dizer, as outras opções de batidas do Gabigol eram todas colocadas, né? Quer dizer, por cima da barreira, colocando num canto, colocando no outro. Então, a única maneira que ele tinha de bater com força
era exatamente ali, no buraco da barreira, onde ele bateu. E, portanto, assim... E onde estava o goleiro. Exato. Então, assim, a falha do Hugo é uma falha também muito grande, assim como a falha do árbitro, né? Apesar de ter sido forte... ele já leva as mãos à cabeça, né? Você viu? Ele sabe, sabe já falhei. Porque... Goleiro de seleção. Exatamente. O goleiro de seleção não pode tomar um gol desse. Aí ele tá naquela desse semestre, tudo que ele quer é não dar motivo para ser assunto. Exatamente. Mas hoje vai ser assunto. Ele atingiu uma condição ali que eu acho que, assim, se ele não fizer nada de errado, talvez por ausência de opção, essa coisa do Ancelotti ter 2 goleiros e buscar um terceiro pegador de pênalti, é não fazer nada de errado que ele vai ser lembrado por estar ali, tá no bolo. E aí pega uma falhazinha dessa, acaba que vira assunto aqui, vira assunto... Será? Porque aí uma outra, eu sei que não é exatamente nossa pauta, mas acho que vai na discussão. Vamos lá. Será que esse terceiro goleiro do Ancelotti não vai ser convocado por quem ele avaliar que pega pênaltis melhor, independentemente da atuação? Por isso ele levou o Hugo, né? E quem sabe o que tiver mais inspirado pegar pênalti no primeiro semestre? Talvez sim. Não precisa jogar bem, precisa pegar pênalti. É que hoje esse cara é ele. Esse cara é ele, entendeu? Então, e não vejo ainda ninguém, a não ser que surja o Léo Jardim pegando 7 pênaltis em um semestre, alguém assim, o que eu também acho pouco provável, mas hoje é ele. Então se ele ficasse ali na dele, sabe? Acho que assim, o que o Birner está falando será que entra na equação... É claro que assim, estamos falando sempre de goleiros de alto nível, né? Sim. Você pode ter falhado, não, mas é um goleiro de alto nível. Quer dizer, o quanto entra na equação o que o cara faz nos 90 minutos, né, em relação ao terceiro goleiro que o Ancelotti vai levar, o quanto entra na equação o que o cara faz nos 90 minutos e o quanto talvez só entre na equação o que ele faz na disputa de pênalti. O Hugo ele foi testado num jogo como titular e ele ficou muito exposto por um desacerto defensivo do Brasil, ele acabou indo mal, né? Acabou indo mal. Na outra ele volta, você conversa com as pessoas, não abalou, porque ele teria em tese ali, ele entra para pegar confiança, como o próprio Ancelotti falou em entrevista, e a coisa é o pênalti. Então acho que talvez pese mais o lance nessa regra. Mas assim, o Pedro, você que está mais vivendo o dia a dia da seleção brasileira, você acha que o Ancelotti seria capaz de fazer como a Holanda fez na Copa de 2014? Usar um goleiro só para disputa de pênalti? Eu não duvido, porque... Não duvido, eu tenho certeza. É ele mesmo que fala isso. Ele certeza. Quer levar um especialista em pênaltis. Para entrar numa eventualidade. E ele fala ainda, inclusive, até uma entrevista que ele deu a gente ali no início de setembro, e ele lembra, né, teremos um jogo a mais de mata-mata caso avancemos até a final. São 3 jogos de fase de grupos, o que eles chamam de Round of 32, né? 16 avos. Depois... Round of 32, muito bom. É isso aí, não, é isso aí. Pré-oitavas. Desculpa. Mas é isso, e aí são 5 jogos. Ele fala, então você tem 5 oportunidades que você pode acabar decidindo nos pênaltis. E faz sentido. Mas você consegue imaginar numa final? Com ele totalmente. 0-0, o Brasil tá lá, pênaltis, na final. Ele tira na prorrogação. Eu acho que o Ancelotti tem um desapego a esses debates de tipo. É isso. Se depois vão. Eu também acho. Aí é aquele momento em que a grandeza do técnico. Pra ele não ter debate. A grandeza do técnico ajuda demais. Porque ele, como ele é muito grande, ele fala, tô nem aí se no linha de passe depois os caras vão falar que eu errei ou eu acertei. Eu não me importa, entendeu? E acho que é melhor isso, assim, você tem um treinador que tem essas convicções, no sentido de dizer, cara, eu vou fazer o que é melhor. E é óbvio, para mim aí é uma coisa muito óbvia, que se acontece exatamente esse cenário que você citou, ele tira o Alisson antes da disputa de pênaltis e coloca o Hugo e o Brasil perde nos pênaltis, ele vai ser massacrado, que absurdo, pra que fazer isso, um goleiro tá... Porque aí você começa a encontrar todas as justificativas para não fazer. O goleiro tá quente, o outro tá frio, não sei o quê. Agora, eu acho, olhando pra a lógica e até para o que a troca do goleiro gera no adversário, no momento que você faz a troca dizendo, se liguem, que eu tô tirando do banco de reservas um baita pegador de pênalti. Sim. O cara já cresce, não? No momento em que ele já se coloca o que não pode acontecer do goleiro. Porque isso é muito duro pro goleiro titular. Né? A gente lembra do caso do Chelsea, né? Eu não me lembro. Foi. Kepa e Mendy. Kepa e Mendy. E não adiantou nada. Ele trocou, botou o Kepa. E o Kepa ainda bateu um pênalti e perdeu, não foi? Mas a mudança é pra aumentar a chance de ganhar. Ele não trocou no fim, né? Ele não trocou. Não, teve uma que ele trocou, outra ele não trocou. Sim, mas ele não pôde trocar porque o Kepa não saiu. O contrário, agora eu não me lembro. Mas eu tenho certeza que teve uma que era o Maurício Sarri. Que ele
tenta fazer a troca e o goleiro fala, não vou sair. E fica aquele dilema. Agora tem essa situação, assim, na verdade, que deu certo, assim, que é conhecida uma vez. O que para não sair? Que é o Cru. Na Holanda. Holanda e Costa Rica. Sim. Quartas de final, né? Da Copa do Mundo. Nessa edição agora que acabou da Libertadores, teve uma situação como essa no jogo de oitavas de final entre Racing e Peñarol. O jogo estava indo para os pênaltis, o tempo regulamentar praticamente esgotado, o técnico do Racing tira o goleiro, que era o titular, o Arias, e coloca o Cambeses, que era o reserva. Isso, o jogo foi e, ao mesmo tempo, no Peñarol, saiu do banco o Léo Fernandes, que estava machucado, só para bater pênalti. Faltavam 10 segundos para acabar. Só que o jogo tinha parado por uma falta. Foi cobrada a falta, saiu o gol do Racing, acabou o jogo. Não teve disputa de pênalti. E nisso ele arrumou um problema com o goleiro titular, que saiu louco de raiva. Depois foi barrado, mas pode acontecer isso também, né? Sim. Você tem que fazer a substituição. No último segundo, ali, 30 segundos. Porque assim, era bater a falta e acabar o jogo. Era a única chance de substituir. E às vezes você sai o gol e você não tem a disputa de pênalti. A gente está destrinchando alguns personagens aqui do clássico, né? Falamos aqui do Hugo, da falha. Você citou aí no começo, você e o Birner falaram sobre Garro, né? Rapidamente, né? Você tem dúvida sobre a titularidade, você tem dúvida da condição física. Pode ser uma temporada diferente com relação ao Garro? Duas questões com o Garro, não é só questão física. Lembrando, a gente está falando que o Garro acabou entrando no segundo tempo e tal, um jogador que até então é importante para o Corinthians, mas nem foi titular na final. Eu não gosto e eu não acredito muito em times que jogam em 4-3-1-2. Por quê? Você tem os 3 volantes ali e quando você tem um time que vai te pressionar, é difícil alguém voltar para fazer um quarto jogador no meio campo para você ter sempre uma dobra em cima dos seus laterais e zagueiros de proteção. Tá? Isso teria que fazer um atacante. Nesse caso, não vai ser o Memphis. O Memphis não vai voltar para proteger o lateral pelo lado do campo, sempre fazendo uma parede. Eu gosto de lembrar sempre como exemplo o Brasil de 2018. O Tite, para privilegiar o Neymar, que jogava do lado esquerdo para dentro, fazia o Felipe Coutinho sair do meio, entre aspas, a posição do Garro. O Brasil não jogava com a 3-1-2, mas a movimentação é essa, para ir fazer a parede na frente do Marcelo do lado esquerdo. E o jogador tem que percorrer um campo maior do que ele faz se ele estiver no outro espaço, e de repente no futebol, hoje, por 1 segundo que você chegou atrasado, pum, você tomou o gol e a história muda completamente da equipe. Com o Garro em campo, o Corinthians, obviamente, se ele estiver bem, tem mais criação, chegada, mas você fala para mim, quais são os 3 jogadores mais importantes do ataque do Corinthians? Ninguém vai discutir. Garro, Yuri e Memphis. Qual desses é o menos importante? O Garro. Outra questão, Memphis e Yuri são caras que atacam o espaço, né? O Memphis constrói, vem, pode entrar na área, o Yuri não tem posição fixa, a gente vê ele chegando em velocidade por dentro.